Galera, vamos falar um pouquinho da demissão de Ramon Dias e a provável chegada de Dorival Júnior ao Corinthians, ao Coringudo, falando um pouquinho desse bastidor, falando de tudo que está acontecendo, das informações que saíram e analisar isso com vocês, tá bom? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, faço vídeo todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia, sobre futebol brasileiro e 7 da noite sobre o Galo, tá bom? É isso, vamos falar um pouquinho do Coringão, porque é o seguinte... eu não tava esperando sair tão rápido, tá? Eu achei que o Ramon Dias demoraria mais um pouco para ser demitido, mas algumas coisas contribuíram para essa demissão do Ramon Dias e a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, tá? Primeiro, eu tava lendo algumas informações do Marco Belo e também li do GE, e só pra galera entender, o bastidor da informação é o seguinte: alguns fatores fizeram a demissão do Ramon Dias, não foi só a declaração do Memphis que a gente vai falar. O bastidor, né? Por que o Corinthians demitiu ele? A matéria já é muito boa. Por que o Ramon Dias demitiu ele apenas 21 dias depois do título do Paulistão, né? O Paulistão, quando o Corinthians não ganhava há muito tempo, ganhou do Palmeiras, não ganhava há muito tempo e foi extrema importância pro Coringão. A exposição defensiva, baixa utilização de jogadores da base no dia e o dia a dia conturbado do CT Joaquim Grava contribuíram para a diretoria alvinegra tocar o comando técnico. Vamos lá. Por que a exposição defensiva? Primeiro ponto. A exposição defensiva nada mais é. O Corinthians tomou 28 gols em 26 partidas na temporada até aqui, tá? Então, realmente, é praticamente um gol por jogo. O Corinthians sempre toma gol. E o Corinthians, ele tem uma dificuldade, que é dificultar o ataque chegar na sua defesa, né? O ataque entra muito fácil. O Corinthians é muito espaçado. Tem muito erro defensivo. E esse erro, ele é por conta de exposição do sistema defensivo, a exposição dos defensores, algumas vezes a exposição do goleiro. E tem vários gols que o Corinthians toma que são chave para isso, e dá para você perceber. Os dois gols contra o Palmeiras, na entrada da área bem aberto. Então, assim, eu acho que a exposição defensiva realmente ela tem que incomodar, sim, a diretoria do Corinthians, e acho que isso conta com certeza como um dos fatores, porque o Ramon não conseguiu dar um jeito nisso. Ele teve dificuldade, ano passado ele conseguiu ajustar o time, esse ano ele não conseguiu ajustar tanto ainda. Óbvio, ele jogou bem, conseguiu vitórias, mas eu falo em alguns momentos, mas ainda assim sofre demais defensivamente e toma 2 gols contra o Fluminense em casa, que também não poderia. Dito isso, acho um fator super, super válido. Se você olhar o sistema do Corinthians, você vê que tem muitas falhas. Então, realmente é um ponto a ser observado, sim. O segundo ponto é a baixa utilização de jogadores da base. Cara, eu acho que isso aí é relativo, porque depende muito do momento. Acho que alguns jogadores, como o Breno Bidon, alguns momentos pedem passagem, mas eles estavam criticando outros jogadores. Se não me engano, é Ataíde que ele falou, não? Como é que é? Tem outros jogadores aqui, ó, que eles queriam que fosse utilizado e não vinham sendo utilizados, que é uma insatisfação do próprio presidente em relação a isso, ó. Deixa eu ver os jogadores da base, os nomes para vocês corintianos. Guinegão, Renato, que foi emprestado ao Atlético Paranaense, e Kaique receberam poucas oportunidades. São 3 jogadores que eles citam aqui e falam que o Augusto Melo já em algum momento já até pensou em demitir o nosso querido Ramon Dias, mas aí depois, no ano passado, na Sul-Americana, o Corinthians emplacou aquela série de vitórias e não demitiu, tá? Então, assim, eu acho que essa da zaga é um motivo um pouco menor, mas eu acho que faz parte do planejamento ou do que foi conversado antes. Se isso foi conversado antes, realmente não tá acontecendo, é um problema, mas eu acho que dá pra você relevar de acordo com o momento do time. E falaram que o dia a dia do CT Joaquim Grava era conturbado, turbulento, porque os jogadores não estavam tão satisfeitos com a Ramon Dias e comissão, porque parece que os treinos tinham um nível não tão legal, assim, tinha pouca variação para algumas coisas e isso era cobrado e sentido pelos atletas. E como o presidente também já não estava tão satisfeito, culminou nisso. Mas para mim, gente, o estopim é a entrevista do Memphis Depay, quando ele fala que ele joga, o Corinthians é um time espaçado, de 50 metros, ele joga numa posição que ele já conversou, que ele já sabe, ele gosta de jogar entre linhas, ele fala onde ele gosta de jogar, e ele fala que o time tem pouca variação ofensiva e pouca ideia, e a ideia de jogo muito fraca. Matou o treinador, né? Ele realmente cozinhou, trucidou o que faltava do Ramon Dias, e quando você ouve isso do seu principal craque do time, um cara que tem um nível intelectual elevado, né, por jogar em grandes times, saber muito de tática, quando o cara me solta isso, que eu acho errado, mas claramente ele tinha um objetivo e o objetivo foi cumprido. Ele passou o recado
E ele é fechado com o Augusto Melo é fechado com ele. Então trucidaram Ramon Dias, o Memphis Depay. Não tem como depois de umas... Tipo assim, ele teria que vir a público pedir desculpa, falando que não era exatamente isso que ele estava falando, ele quis dizer outra coisa, que a galera tirou de contexto, mas não. Ele quis dizer exatamente isso. E por isso, não tinha como manter Ramon Dias em comissão técnica. Parece que o ambiente era conturbado. Eu entendo, porque pra mim, parece que o Ramon Dias bateu no teto, chegou na sua limitação com esse elenco, tá? Não que ele é um treinador limitado, mas com esse elenco ele não conseguia ter mais variações, isso era claro, só tinha um jeito de atacar, só tinha um jeito de defender. E o Corinthians sentiu muita dificuldade, sim, com o Ramon Dias ofensivamente. Acho que tinha algumas peças que eram limitadas também, não é tudo culpa dele, mas isso contribuiu demais. Eu acho que já chegou, já deu, não tem mais o que dar Ramon Dias. Tá bom, galera? Eu entendo a demissão, sim, principalmente depois de todos esses fatores citados. Eu acho que é até válido a demissão dele por essa satisfação e perder o ambiente. Perder o ambiente, cara, dificulta demais pro grupo. É possível substituto e quase certo, Dorival Júnior, provavelmente o novo treinador do Corinthians. Cara, a galera falou em Tite, tinha outras opções. Eu vou falar a minha opinião sobre Dorival nesse sentido. Pelo elenco do Corinthians, pelo ambiente do Corinthians, pelo momento que o Corinthians está, eu acho que o Dorival Júnior é sim o nome ideal. Isso pode ser provado o contrário mais pra frente, mas eu acho o nome ideal. É um cara que tem boa relação com o grupo, ele chega e agrada, consegue agradar, ganhar a confiança dos jogadores com certa tranquilidade, com certa velocidade, uma qualidade dele. A variação tática dele não é tão exuberante, no sentido de ele não tem só um estilo de jogo padrão, que se não for esse, igual o Tite, vai ter muita dificuldade de mudar. O Tite tem bastante dificuldade nisso, porque ele tem um encaixe, e eu acho que o Tite, para esse time, com o encaixe das ideias que ele tem, não funcionaria para esse Corinthians hoje. Ele teria que trocar muitas peças. E eu acho que pro elenco que gosta de jogar com dois atacantes, que gosta de um 4-4-2, cara, o Dorival é o cara ideal. Eu acho que o Dorival pode sim trazer um equilíbrio para esse time, um equilíbrio ofensivo, um equilíbrio defensivo. O time do Dorival geralmente tem a qualidade de marcar legal e ataca com tranquilidade. É um bom treinador. A galera, o Marco Belo falou que ele ouviu de uma fonte que era um 4-4-2 bem feito. É exatamente o que o Corinthians precisa agora. É o que o Corinthians precisa. E, cara, e levando ao pé da letra, isso é muito simples, esse conceito é muito simples, é muito banal. Mas, basicamente, a ideia que eles pensaram é o Dorival, ele não vai trazer tantas invenções táticas, ele não tem um perfil tão claro e definido. Ele é muito adaptável aos jogadores que tem e ele consegue muito bem extrair dos jogadores dessa qualidade. E eu acho que ele é o nome ideal pro Corinthians hoje mesmo. Eu acho que vai ser um casamento bom pro Corinthians. Acho que o Dorival tem experiência de seleção brasileira. Acho que o Dorival, ele é um cara que está acostumado a ter títulos. É um cara que cresceu muito de produção nos últimos anos. Vive seu melhor momento na carreira como treinador. Por mais que não foi legal na seleção e eu acho que tinha que ser demitido também. Mas no Corinthians, cara, ele tá numa pressão, ele já viveu uma pressão no Flamengo, ele viveu uma pressão no São Paulo, ele viveu uma pressão muito forte também na seleção brasileira. Então eu acho que ele pode ser sim o nome ideal pra estar agora no Corinthians, um cara mais experiente, um cara que pode ganhar esse grupo e fazer esses jogadores jogarem em conjunto, tá? Eu acho sim que Dorival é um ótimo nome pro Corinthians hoje. O torcedor São Paulino tá triste, porque tem muitos que pediram a saída do Zubeldia e queriam Dorival, e isso não vai acontecer. E é um desafio pro Dorival, porque a pressão do Corinthians ela é diferente. Não é pressão só externa de mídia e tal, é uma pressão muitas vezes presencial de jogador, de conselheiros, de torcida. É uma torcida muito presente, é uma torcida que cobra demais e vai ser um desafio pro Dorival, mas eu acho que ele tem tudo para dar certo, cara. Vai agregar, trazer um ambiente qualificado para esse grupo. Acho que vai tentar olhar esse sistema defensivo e tentar resolver esse sistema defensivo, que é o primeiro ponto do Corinthians, e depois ter mais qualidade para atacar com esse time do Corinthians, porque aí sim é um ótimo time, é um time para brigar na parte de cima da tabela. E eu acho que o Dorival pode ser o nome certo para o Corinthians. Gosto do nome, acho que é um nome que segue a linha do Ramon Dias, não de é o mesmo estilo, não é, mas tem similaridades parecidas no trabalho. Geralmente é um perfil que agrega muito o grupo, é um perfil que tem uma adaptabilidade com os jogadores, né?
com os jogadores que tem, só que o Ramon Dias bateu no teto, na limitação, já com esse elenco, já por ter talvez tirado muita coisa também, e acontece essa insatisfação. Eu acho que o Dorival pode ser o nome ideal pro Corinthians e pro corintiano. Eu acho que o Corinthians acerta, na minha visão, ao trazer Dorival Júnior. Você, corintiano, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da demissão do Ramon Dias e também da contratação do Dorival Júnior. É isso, galera. Voltamos hoje à noite com o vídeo. Beijo, tchau, tchau.